Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que alegria poder estar aqui de novo. Saudade de vocês, muita saudade. Quero agradecer muito ao Conselho Espiritual que me liberou durante esse tempo. Tenho falado que não é um descanso da igreja, mas um descanso para a igreja. E aquilo que vocês fizeram por mim já repercute na minha saúde física, emocional, espiritual, e não só em mim, mas também em vários outros pastores. Onde eu chegava e falava que eu estava de sabático, as pessoas falavam: pastor, como é isso? E eu pude explicar, e todos eles disseram: vou levar isso para a minha igreja, porque eu vejo que o meu pastor está cansado. E não foram poucas as igrejas e pastores que já me procuraram agradecendo, por compartilhar essa bênção. Então, eu quero louvar o Senhor pela vida do conselho, pelo amor deles por nós. Também quero agradecer a tantos irmãos que ligaram, mandaram mensagem, encorajando. É muito bom isso. Também vários pastores no Brasil todo aí que foram bênção do Senhor na minha vida, tanto pessoalmente como em contatos online. Foi muito bom. Eu não podia deixar de agradecer nominalmente ao pastor Samuel Vitalino, da igreja lá de Orlando, que foi realmente um amigão, um pastor muito próximo. E esse tempo lá também com Augusto, com o pastor Sami, foi um bálsamo para a minha alma, para o meu coração. Então, quero louvar o Senhor pela vida desses irmãos, também pela família que ficou aqui, com família que ajudou aí com os meninos nesse período de sabático. Então, é isso. Obrigado pelas orações e muito bom estar de volta. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo 12. Vamos ler do versículo 29 ao 51. Estamos retornando à exposição na série em Êxodo. E nós vamos, então, ler do versículo 29 ao 51. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me a mim também. Os egípcios apertavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados para fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora,
O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Eu acho que não deu certo aqui, mas não tem problema. Esse texto fala sobre o juízo de Deus, sobre o Egito e a libertação do povo de Israel, e como isso revela a soberania de Deus, a redenção pelo sangue do Cordeiro e, ao mesmo tempo, o chamado para uma nova vida sob essa aliança de Deus. A noite da libertação do povo de Israel, meus irmãos, foi sem dúvida alguma um evento sem nenhum tipo de precedente. A gente vê em várias passagens das Escrituras o próprio povo de Israel relembrando essa saída do Egito, como o salmo que nós lemos aqui na abertura do culto, e o próprio Novo Testamento fazendo comparações da nossa libertação com a libertação do povo de Israel do Egito. Durante séculos, os israelitas sofreram sob a escravidão egípcia, clamando por Deus por livramento. E não tem como lembrar de Êxodo capítulo 3, quando o Senhor diz que ouviu o clamor do seu povo, viu a sua aflição e desceu a fim de livrar o povo da escravidão do Egito e, ao mesmo tempo, levá-lo a uma terra boa, que mana leite e mel, uma terra que Deus iria abençoar para que o povo pudesse viver ali. Então, finalmente, após 9 pragas, que nós poderíamos chamar também de 9 maravilhas, vai ser maravilha para o povo de Deus e praga para os inimigos de Deus, né? A gente vê o poder do Senhor se manifestando e chegando ao momento decisivo que Deus havia prometido desde o início para Moisés, ainda quando o vocacionou. O Senhor, então, executa juízo sobre os primogênitos do Egito e tira o seu povo da opressão. E esse evento não apenas marcou a história de Israel, mas também aponta para a obra do Senhor Jesus Cristo. E através dele nós vemos 3 verdades fundamentais aqui. Versículo 29 e 30, nós vemos o juízo inevitável de Deus sobre os ímpios. Depois, do versículo 31 ao 42, a gente vê a redenção providenciada pelo Senhor. E do versículo 43 ao 51, o chamado de Deus para uma vida de separação e uma vida de obediência. Martinho Lutero disse que a salvação nos é dada gratuitamente, mas a graça que recebemos vai nos transformar completamente. A graça que salva também nos transforma, nos educa a vivermos no presente de forma santa, justa e também piedosa. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o juízo inevitável de Deus vem sobre os ímpios. Versículo 29 e 30, a gente percebe que a 10ª praga ou a 10ª maravilha foi o ápice do juízo divino sobre o Egito. Durante a noite, especificamente à meia-noite, o nosso texto vai dizer que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó,
que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Percebam aqui, quem é que fere? O Senhor feriu. É Deus se levantando para executar juízo na terra da idolatria, da rebeldia, da soberba, da arrogância, do rei que se acha Deus e acha que pode brigar com Deus. Como é interessante isso aqui. Deus agora quebra o braço de Faraó, acerta o queixo dele e ri daquele que se levanta como se fosse o próprio Deus. Ele executa o seu juízo. O que é interessante, eu não sei se os irmãos lembram, mas à meia-noite, Paulo e Silas, eles estão na prisão, cantando e louvando ao Senhor. Meus irmãos, existe escravidão no palácio e libertação na prisão. O crente, ele pode estar sofrendo perseguição por causa do evangelho e ser um homem liberto que consegue louvar e adorar a Deus na prisão à meia-noite. Mas um homem livre pode ser rei e morar no palácio, ele vive como escravo e está debaixo do juízo de Deus. É melhor estar na prisão com o Senhor do que no palácio, tendo o Senhor como seu inimigo, porque não importa onde você esteja, se você não pertence ao Senhor, se você é inimigo de Deus, se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Cristo, você pode ter certeza que o juízo de Deus sobre a sua vida é inevitável. A gente vê que o juízo de Deus, irmãos, em primeiro lugar aqui, é um juízo completo e também abrangente. O texto vai enfatizar que ninguém escapou do juízo divino, exceto aqueles que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Antes do nosso texto aqui, começou no versículo 29, a gente tem a instituição da Páscoa, e os judeus, então, eles fizeram o que o Senhor ordenou. Matou o cordeiro, pegou o sangue do cordeiro e pintou os umbrais das portas, das janelas, para que o anjo do Senhor, quando viesse matar os primogênitos, vendo o sangue, ele então passaria por cima e não destruiria o povo do Senhor. Eles estavam guardados pelo sangue, mas todos aqueles que não creram no sangue e no sacrifício do cordeiro e não se guardaram debaixo desse sangue, dessa fé na palavra de Deus que iria executar juízo e queria livrar somente aqueles que estavam na casa onde o sangue estava presente, todos os primogênitos foram atingidos. E essa verdade ressalta que o pecado, ele tem consequências e que Deus não faz nenhum tipo de acepção de pessoas quando se trata da sua justiça. Infelizmente, como diz Heiken, os egípcios não tiveram fé no sangue, não ofereceram sacrifício por seus muitos pecados contra Deus e ao mesmo tempo contra o povo do Senhor. Eles não pintaram suas portas com sangue e por isso estavam fadados à destruição. Não houve uma família que tivesse escapado. A Bíblia diz, não havia casa em que não houvesse um morto. Todas as casas do Egito, alguém morreu. E quem matou foi o próprio Senhor. Essa praga terrível veio até mesmo à casa de Faraó, pois alguém que estava morto no seu palácio real era o príncipe do Egito, filho nascido para ser como um Deus para o seu povo, mas havia também morto nas masmorras. O filho primogênito do pior criminoso do Egito também tinha morrido. Nos dias de Noé, a Bíblia vai dizer que a terra estava cheia de violência e Deus também anunciou um dilúvio, de que iria destruir toda a terra, mas as pessoas ignoraram os avisos, acharam que isso não iria acontecer. Confiaram que tudo iria continuar como sempre aconteceu. E o que eles fizeram? Nada. O dia chegou, a porta da arca foi fechada e Deus trouxe juízo para aquele mundo. Meus irmãos, muitos hoje vivem como se o juízo de Deus nunca fosse acontecer. Como se Deus nunca fosse pedir a mim e a você para prestarmos contas a Ele por aquilo que nós fazemos.
Mas Romanos 6:23 deixa muito claro que o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que nós fazemos tem sim consequência, tanto no presente como também consequências eternas. De Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. E o juízo de Deus, ele não é apenas abrangente, meus irmãos, mas ele também produz lamentação e derrota. O texto nos diz no versículo 30 que houve um grande clamor no Egito, pois não tinha casa em que não tivesse um morto. O que antes era uma nação poderosa, agora estava sendo totalmente subjugada pelo poder do verdadeiro Deus. Faraó não pôde fazer nada. Ele realmente percebe agora que é totalmente impotente, incapaz de fazer qualquer coisa, tanto por si mesmo, como também pelo seu povo. Toda resistência a Deus resultará em derrota. Seja a rebeldia de Faraó, seja a incredulidade do mundo moderno, ninguém pode prevalecer contra o Senhor. Ninguém. Como disse Jonathan Edwards, os pecadores estão em pé sobre uma cova aberta e apenas a misericórdia de Deus os impede de cair. Sabe por que você respira hoje? Porque a misericórdia do Senhor se renovou em teu favor. Sabe por que você está vivo nesse exato momento? Porque a misericórdia do Senhor se renovou em seu favor. A bondade de Deus ainda te alcança. E de acordo com Romanos capítulo 2, Deus age dessa forma para conduzir os homens ao arrependimento. É necessário se arrepender dos nossos pecados. É necessário reconhecer que temos andado longe do Senhor. É necessário reconhecer que muitas vezes temos ignorado os seus decretos, a sua palavra, as suas ordenanças, temos vivido ao nosso bel prazer, achando que o juízo do Senhor nunca nos alcançará. Mas ele alcança. O juízo de Deus sempre vai alcançar os ímpios e aqueles que não têm relacionamento com Cristo, com aqueles que não estão debaixo do sangue do Cordeiro. Às vezes nós olhamos, meus irmãos, para a situação de pessoas e olhamos às vezes para o estado social, financeiro, intelectual dessas pessoas. Ignoramos o seu estado espiritual, que é o mais importante. Um homem pode ganhar o mundo inteiro e mesmo assim perder a sua alma. Um homem pode ter muitos títulos e mesmo assim ser um tolo, insensato, que não anda no temor do Senhor e que está acumulando ira para o dia da ira. Não tenha inveja dos homens que têm o mundo, mas não tenha Cristo. Asaf olhou para a prosperidade dos perversos e disse que quase se desviou, mas ele entra no santuário de Deus, ele atina para o fim deles. Não olhe para o presente dos ímpios, olhe para o futuro dos ímpios. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles não têm sustentação, são como palhas que o vento dispersa. Não tenha inveja dos homens maus que prosperam nos seus maus caminhos. Dentro em breve, o juízo os encontrará, pois ninguém pode escapar do juízo de Deus. Um dia, no grande trono branco, os livros serão abertos e cada homem será julgado segundo as suas obras. Os que não tiverem sido inscritos no livro da vida, esses serão lançados para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós vemos aqui, no nosso texto, que o juízo inevitável de Deus virá sobre os ímpios. O juízo de Deus é completo e abrangente, e o juízo de Deus produz lamentação e também derrota. Heiken também diz que a distinção que Deus fez naquela noite é uma distinção que Deus sempre faz. É a distinção entre aqueles que têm fé no sangue do sacrifício que Ele providencia e aqueles que não confiam nele. E é nessa distinção que se apoia o destino eterno de cada ser humano. Deus faz sim distinção entre aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não lhe pertencem. Ou você
está em Adão ou você está em Cristo. Não tem outro caminho. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você está debaixo do sangue do Cordeiro, ou você rejeita o sacrifício de Cristo, não coloca nele a sua fé e vive debaixo de uma iminente situação de desgraça. Porque o juízo de Deus vem e não falha. Isso deve levar a gente a uma reflexão pessoal. Tenho estado em Cristo, sou lavado pelo sangue do Cordeiro, a minha casa está segura, não por quem eu sou, mas por aquilo que o Cordeiro fez por mim. Eu vivo nessa segurança de um lar guardado e protegido por Deus. Ou eu vivo na expectativa de um juízo iminente, abrangente, total e eterno. Pense nisso. Talvez hoje para você seja um dia de salvação. Talvez hoje para você seja o dia em que você vai pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados e confessar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Hoje pode ser o dia da sua salvação, o dia da sua libertação, se você crer e confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Em segundo lugar, segunda verdade que a gente vê aqui no nosso texto, é que a redenção providenciada pelo sangue do Senhor. Deus liberta o seu povo com poder e Deus cumpre as suas promessas no tempo certo, meus irmãos. O versículo 31 a 42 que nós vimos aqui, a gente vê que depois do juízo, Faraó finalmente se rende e ordena que Israel saia. Mas a libertação do povo não se deu apenas pela fraqueza do Egito, mas acima de tudo pela providência de Deus. Foi Deus agindo e libertando o povo do início ao fim. Ele poderia ter feito isso imediatamente, mas não fez. E por que não fez? A gente vai ver. A gente vai ver tanto em Êxodo 15, como também em Romanos capítulo 9, que Deus levantou Faraó para engrandecer o seu nome nele. E que o seu nome também fosse temido em toda a terra. Deus destruiu a maior potência do mundo com as suas maravilhas. No início parece que estava tudo fora de ordem. Deus manda Moisés libertar o povo, mas Moisés chega lá, fala com Faraó, e ao invés de Faraó libertar o povo, traz mais juízo sobre o povo, açoite para o povo, dificuldade no trabalho. Mas de repente Deus começa a manifestar as suas maravilhas, mostrando o seu poder, se exaltando sobre os deuses do Egito, até que finalmente ele arrebenta Faraó, arrebenta o Egito, e no final ele se vê não só obedecendo a ordem e o comando que no início Deus havia dado, mas é engraçado, porque eles não falam agora os filhos do Egito, ele reconhece que os israelitas eram filhos de Jacó, filhos de Israel. Vê que coisa interessante. Ele agora não simplesmente deixa o povo sair e faz concessões, ele manda o povo sair, ele ordena que o povo saia, saiam do meio da gente. Rápido, eu não quero ver a cara de vocês nem pintada de ouro, saiam. Levem as esposas, levem as crianças, levem os gados, levem tudo, mas saiam daqui. E não só ele mandou o povo sair, mas diz que todos os egípcios empurravam, comprimiam os judeus para que eles pudessem sair dali o mais rápido possível. Que interessante. Está vendo você? Como a gente não precisa fazer concessão com Satanás, nem com as propostas indecentes desse mundo. Porque é isso que o mundo fala. O mundo diz o seguinte: quer servir ao Senhor? Vai lá servir ao Senhor, mas deixa a tua mulher, deixa o teu filho, deixa os teus bens. Meus irmãos, a gente serve o Senhor com tudo que nós somos. Queremos servir ao Senhor com toda a nossa família, com todos os nossos bens. Queremos servir ao Senhor não perto do Egito, mas longe do Egito. E queremos servir ao Senhor. O tema aqui principal é a quem servimos. Tem a ver com adoração, tem a ver com serviço, tem a ver com consagração.
Faraó exigia o serviço do povo de Deus no Egito. Mas Deus diz: ele é o meu povo, ele é o meu primogênito, ele vai me servir, não a você. Vai me servir aonde eu quero que ele me sirva. E agora Faraó, que resistiu tanto, que tantas vezes endureceu a cerviz, agora foi quebrantado, sem que houvesse cura. Ele mesmo diz: vão e sirvam ao Deus de vocês. Levem tudo para adorar esse Deus. Vão imediatamente, vão rápido, vão-se embora. E faz o seguinte: me abençoe. Me abençoe? Tem bênção para tu não, Faraó. A gente vê Moisés orando algumas vezes por Faraó, para que a praga pudesse se encerrar. Mas agora a praga já aconteceu, a morte já aconteceu, não tem mais o que orar e não tem quem abençoar se não estiver debaixo do sangue. A gente não vê Moisés abençoando esse homem, e o desejo dele de bênção é um desejo da boca para fora. É alguém que quer a bênção de Deus, mas não quer o sangue de Cristo. É alguém que quer a bênção de Deus, mas não quer se identificar com o povo de Deus. A gente vê que isso aqui é da boca para fora. Esse homem não tem arrependimento, ainda assim está endurecido, pois logo depois vai perseguir o povo do Senhor. Que incoerência! Resistiu tanto para agora dar o braço a torcer. Por que às vezes a gente faz isso, né? Porque às vezes a gente insiste, se no final a gente vai ter que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É o melhor caminho. E muitas vezes ele vai nos conduzir a isso mesmo. Vê Jonas, endureceu tanto o coração, foi tão rebelde ao Senhor e no final não teve jeito, teve que fazer aquilo que Deus disse que ele ia fazer. Melhor coisa que existe é quando Deus manda e o seu povo obedece. De forma inteira, imediata e também interna. A gente vê que Deus liberta o seu povo com poder. Faraó, que antes recusava a ordem de Deus, agora não apenas libera Israel, mas também pede para que saiam rapidamente. O povo egípcio, tomado ali de medo, de pavor, entrega a Israel ouro e prata, inclusive cumprindo a promessa do Senhor. Veja só que coisa fantástica, né? Deus, ele muda o cenário. Com o seu poder, ele muda tudo. Mudou o coração de Faraó, mudou o coração dos egípcios e ainda hoje muda quem ele quer. John Newton, autor de Amazing Grace, traficante de escravos, foi transformado pelo poder do Evangelho. Paulo, perseguidor do Evangelho, foi transformado em pregador do Evangelho. E Deus, pelo seu poder, muda o coração de homens, muda a situação, muda o cenário, a hora que ele quer, do jeito que quer, quando quer. Você já experimentou a liberdade que Cristo dá? Já experimentou o poder de Deus? Assim como ele liberta Israel do Egito, ele também nos liberta do pecado. Não viva como escravo do passado, quando Deus te chamou para ser livre no presente. Por meio de Jesus, ele ainda pode hoje exercitar poder na tua vida e trazer libertação, não de Faraó, mas do pecado. Pecado é pior do que Faraó. Pecado é pior do que câncer. Pecado é pior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Porque o pecado, além de matar a nossa carne, nos manda para o inferno. O salário do pecado é a morte, morte eterna, afastamento eterno do Senhor. Mas Deus pode nos salvar, Ele pode nos libertar. E Ele sempre cumpre as suas promessas no tempo certo. Diz o nosso texto que os israelitas eram cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse crescimento, irmãos, extraordinários, que alguns julgam aproximadamente 2 milhões de israelitas, saindo ali do Egito, é sem dúvida alguma o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis 15, de 13 a 14, sobre a descendência física dele. Além disso, também o nosso texto afirma que Deus libertou o seu povo exatamente 430 anos depois da chegada de Jacó ao Egito, como ele havia prometido. Deus havia prometido resgatar o seu povo, Israel, em Êxodo 3:8.
Além disso, ele havia prometido que os egípcios não deixariam ir antes de serem atingidos por todas as suas maravilhas, Êxodo 3:20. Ele havia prometido que o povo não partiria de mãos vazias, mas que os egípcios os mandariam embora com roupas e joias, Êxodo 3:21 e 22. Tudo isso Deus prometeu. Deus havia prometido que quando salvasse o seu povo, ele saberia que ele era o seu Deus, Êxodo 6 e 7, e que os egípcios também saberiam que o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele havia prometido que eles partiriam às pressas, e na noite da praga mais mortal, quando os israelitas tomaram seus primeiros passos em direção à liberdade, todas essas promessas se cumpriram. Deus sempre faz tudo aquilo que Ele promete. Tudo que Ele prometeu, meus irmãos, se cumprirá. E pela fé nós perseveramos até o fim da vida, e nós vamos entrar na glória, seremos ressuscitados dentre os mortos e gozaremos dos prazeres de Deus por toda a eternidade. Deus nos está mantendo em vigília, como o texto de Êxodo diz. Ele está de olho para garantir que tudo se cumpra exatamente como Ele disse que iria acontecer. Os egípcios, então, sabe o que fizeram? Deram ouro, prata, roupas finas aos israelitas. Esses presentes eram importantes, não só porque cumpriram a promessa de Deus a Abraão, de que os seus descendentes sairiam da escravidão com grandes riquezas, e por meio do seu sofrimento os egípcios haviam aprendido a temer o Deus de Israel, mas talvez a doação de seus bens preciosos tenham sido tipo de suborno, para que realmente eles pudessem sair, saiam, levem tudo aqui, mas vão-se embora, não voltem para cá, não tragam desgraça para o nosso meio. Mas pode ser também uma forma de retribuição por aquilo que eles fizeram, tantos anos trabalhando como escravos, e agora estava na hora de receber a paga devida pelo seu trabalho. Mas o que é interessante aqui, meus irmãos, é o termo militar utilizado para essa palavra despojar, que está no piel. É uma palavra que está no hebraico aqui na forma mais intensa do verbo. Não é tomar, pegar emprestado, mas é despojar. E isso mostra que o êxodo foi uma vitória para o povo de Deus. Os israelitas, eles não partiram de mãos vazias. Apesar de terem vivido no Egito como escravos, partiram como conquistadores, levando consigo os espólios da vitória de Deus. E essas bênçãos, esses tesouros, foram bênção para o povo? De certa medida, sim, com certeza. Porque através deles, eles puderam servir ao Senhor com o tabernáculo. As vestes e também todo o ouro e toda a prata e tudo que eles trouxeram do Egito serviu para consagrar ao Senhor para a confecção dos utensílios do tabernáculo. Mas ao mesmo tempo foram um problema, porque eles também jogaram e entregaram as suas joias para Arão, para que ele pudesse fazer um bezerro de ouro que o povo pudesse adorar. A gente percebe aqui claramente que os tesouros são neutros. Você pode usar os espólios do Egito e consagrar ao serviço ao Senhor. E você pode pegar os tesouros do Egito, onde nós vivemos, e usar para a idolatria e para pecado. O problema não é o tesouro, o problema é o coração que tem o tesouro. Tem gente que tem o tesouro, tem outros que o tesouro os tem. Se o tesouro tem você, se o dinheiro domina você, se você é alguém avarento, esse é um problema. Agora, o dinheiro pode ser uma bênção quando consagrado ao serviço do Senhor, apontando para a glória do Senhor e sendo usado segundo a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, Deus nunca falha em suas promessas. Se Ele prometeu que vai nos sustentar, nos guiar e nos salvar, nós podemos confiar plenamente nisso. Você está esperando o tempo de Deus, a promessa de Deus? Você encontra esperança e alegria na certeza de que Deus tem promessas para a sua vida e que algumas delas podem se cumprir hoje, já, imediatamente, inclusive promessas envolvendo paz, tranquilidade, alegria. Se firme nas promessas do Senhor. Não seja crente de caixinha de promessa, não precisa só viver de promessa, mas não deixe de olhar para as promessas de Deus.
Nós olhamos para as promessas de Deus para encontrar força no presente diante das lutas, com os olhos fitos no futuro. Terceira verdade que nós encontramos aqui. Antes da terceira, tem uma citação aqui também muito boa, que diz o seguinte, na verdade não é uma citação, né? É Apocalipse 7, 13 a 17, que diz que um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Qual é a razão por que essas pessoas se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário? É porque eles tiveram as suas vestiduras lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Que coisa extraordinária! Deus poupou o seu povo, guardou o seu povo, libertou o seu povo, fez tudo isso no tempo dele, segundo a palavra dele, cumprindo as suas promessas. Deus sempre vai cumprir as suas promessas de bênção para aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Novamente, para você que ainda não tomou uma posição em Cristo, ainda não se arrependeu do seu pecado e confessou Jesus como seu Salvador, talvez hoje seja o dia da sua salvação. Creia em Cristo, se arrependa do seu pecado, esteja lavado pelo sangue do Cordeiro, caso contrário, o juízo de Deus virá sobre a sua vida. Terceira verdade que nós vemos aqui é o chamado de Deus para uma vida de obediência. O versículo 43 até o 51 mostra que o povo de Deus deve ser separado e que o povo de Deus deve ser obediente em tudo. Depois da libertação, Deus estabelece normas para a celebração da Páscoa do Senhor e enfatiza que seu povo deve viver de acordo com a sua aliança, de acordo com a sua palavra. E a primeira verdade que a gente vê aqui é que o povo de Deus deve ser separado. O versículo 43 ao 49, Deus estabelece que a Páscoa só poderia ser celebrada pelos circuncidados, ou seja, por aqueles que pertenciam à sua aliança. Ele também ordena, irmãos, que a refeição fosse comida dentro de casa, que nenhum osso do cordeiro fosse quebrado. E a gente vê que tudo isso aqui são detalhes importantes que apontam para Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro Pascal. 1 Coríntios capítulo 5 vai mostrar Jesus como sendo o Cordeiro Pascal. Também João 19:36 fala sobre essa questão de Jesus como Cordeiro de Deus, sobre a importância do seu sangue. Deus queria que essa festa fosse celebrada corretamente, até o último detalhe, pois ele queria dar ao seu povo essa imagem completa de salvação. A Páscoa era uma refeição que deveria ser compartilhada, comida e também explicada. Agora, compartilhada com quem? Compartilhada com o povo de Deus. Comida também pelo povo de Deus, mas explicada, porque a explicação da Páscoa mostrava a grande libertação que Deus havia trazido para o seu povo de Israel. Sempre que o povo de Deus celebrava a Páscoa, devia falar sobre o seu significado. Moisés disse o seguinte: naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito, portanto guardarás esta ordenância no determinado tempo, de ano em ano. Êxodo 13, de 8 a 10. Então o povo deveria explicar para os seus filhos, de geração em geração, sobre os livramentos do Senhor e o poder do Senhor. Essa Páscoa judaica aponta muito para o que nós conhecemos como a ceia do Senhor. Jesus Cristo, ele pega os elementos da Páscoa judaica e ele diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois ele pega o cálice e diz: isto aqui é o meu sangue, vertido em favor de muitos para a remissão dos pecados. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A Páscoa dos judeus aponta para a Páscoa cristã. Nós não temos Páscoa, nós celebramos a Páscoa todas as vezes que partimos o pão e bebemos o cálice. Nós lembramos da morte do Cordeiro de Deus,
naquela cruz, em nosso favor, nos libertando não da opressão de Faraó, mas da opressão do pecado de Satanás e do mundo. Jesus traz libertação plena para nós, e não só temporária, física, mas espiritual e eterna. A Páscoa aponta para Cristo, e quem poderia participar? Somente os circuncidados. Somente aqueles que tinham aliança com Deus. E por que esse detalhe era importante aqui? Porque a gente lê, meus irmãos, que no meio do povo saíram pessoas de todo tipo. Gente mista de todo tipo. Olha o versículo 38. Subiu também com eles um misto de gente. Um misto de gente. Outros povos semitas, outras raças, provavelmente alguns egípcios que creram no Senhor e colocaram sua fé no verdadeiro Deus, no Deus de Israel. Essas pessoas que estavam saindo com os judeus, com os israelitas do Egito, muitos deles não faziam parte da aliança do Senhor e precisavam, se quisessem participar da Páscoa, serem circuncidados. Por isso que nós orientamos que aqueles que vão participar da mesa do Senhor tenham professado a sua fé por meio do batismo. Por meio do batismo. O batismo, hoje, é uma declaração externa de uma aliança interna que uma pessoa fez com Cristo por meio da sua fé. Aqueles que se batizam e confessam a sua fé por meio do batismo fazem parte da igreja do Senhor, no sentido institucional, porque tem gente que morre sem ser batizado com fé e vai para o céu. Não estou dizendo jamais que batismo salva ninguém, mas na igreja do Senhor, a gente entende que alguém que crê em Cristo deve ser batizado, e uma vez batizado, faz parte de uma comunidade de fé, onde aqueles que participam desse selo de aliança com Deus, que é o batismo, esses então participam dessa Páscoa, dessa mesa do Senhor. Nada justifica alguém que confessa Cristo como seu Salvador negar a observação da ordenança bíblica do batismo. Então, a gente espera que aqueles que creem em Cristo sejam também batizados. E o povo de Deus deve obedecer a Deus em tudo. O texto encerra dizendo que os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor ordenou. A verdadeira redenção sempre deve resultar em obediência para o seu povo. A graça do Senhor nos salva, mas também nos transforma. Se fomos redimidos, devemos demonstrar com isso, por meio da nossa vida, essa redenção. Como disse Bonhoeffer, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem disciplina, da comunhão sem confissão. A graça verdadeira sempre leva à obediência. Sempre. Sempre. A gente vai ver, infelizmente, que essa graça aqui, que essa redenção levou uma obediência temporal. Pouco tempo o povo já se rebela de novo e já se pisa na bola. E aí é fantástico ver como o Senhor nos conduz a um caminho de constante arrependimento, de confissão. Ele vai providenciar a esse povo um meio de se aproximar dele no deserto, por meio de sacrifício, por meio de sangue, por meio de confissão, para que Deus não destruísse o povo. Porque a verdade, meus irmãos, é que a gente é chamado para a obediência. A graça, de fato, nos transforma, muda as nossas inclinações internas, aquilo que nós odiávamos, que era o Senhor, a sua palavra, o seu povo, a gente passa a amar, e aquilo que antes a gente amava, a gente passa a aborrecer. Mas de vez em quando nós nos vemos caindo em alguns tipos de pecados. Nós também desobedecemos ao Senhor. E ignore os pecados cabeludos, feios, porque esse aqui é fácil a gente apontar. Mas e a inveja? E a fofoca? E a difamação? E o ciúme? E a bebedeira? E a comilança? E a omissão, que também é pecado. Nós desobedecemos ao Senhor e pecamos contra Ele o tempo inteiro. Seja em palavras, ações, reações, omissões.
nós desobedecemos o Senhor o tempo inteiro. Por isso é importante confessarmos ao Senhor os nossos pecados o tempo inteiro. O tempo inteiro. Jesus disse o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, me esqueci quantas vezes no mesmo dia. É muitas vezes no mesmo dia. 7 vezes, 70 vezes no mesmo dia. E arrependido, chegar para você e falar: me perdoa. Jesus disse: perdoa. Aí você pensa: como é que alguém pode pecar contra o outro no mesmo dia, tantas vezes, e ainda dizer que está arrependido? O que é que Jesus está dizendo? Primeiro, não avalie, não julgue o tipo de arrependimento que a pessoa está dizendo. Se ele está dizendo que está arrependido e está pedindo perdão, perdoe. É isso que você deve fazer. Você não é Deus para julgar a intenção de coração de ninguém. Perdoe. Uma pessoa que chegar contra você, pecando contra você várias vezes, no mesmo dia, se ela se arrepender e falar para você: me perdoe, Jesus está dizendo: perdoe. Agora, tu acredita realmente que se tu pecar contra o Senhor várias vezes, no mesmo dia, em pensamentos, palavras, omissões, e você arrependido, chegar para Ele e pedir: me perdoe, você acha que Ele não vai te perdoar? Ele vai perdoar. Só que diferente do homem, Ele conhece a intenção e as motivações do teu coração. Ele sabe se você está de fato arrependido ou não. Mas é muito bom saber que existe graça, que existe perdão, que existe misericórdia, que a gente está debaixo do sangue do Cordeiro e que essa graça já nos salvou, já nos libertou de todo tipo de condenação e que eu e você somos um povo livre para andar com Deus e servir ao Senhor como Ele quer. Que no caminho dessa obediência, quando falharmos, possamos imediatamente reconhecer o nosso erro e clamar pelo seu perdão e pela sua graça. Meus irmãos, que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial. O juízo de Deus é real e inevitável, então aqueles que rejeitam sua palavra sofrerão as consequências da rebeldia. A redenção acontece apenas pelo sangue do Cordeiro, somente Cristo pode nos salvar. E a terceira verdade que vimos no nosso texto é que a redenção nos chama a santificação. Devemos viver separados para Ele. A grande pergunta é: você está debaixo do sangue do Cordeiro? Assim como os israelitas precisavam confiar no Cordeiro Pascal, hoje eu e você precisamos confiar no sacrifício de Jesus. Se você ainda não entregou a sua morte para Cristo, para que Ele dê vida para você, faça isso. O juízo virá, mas há escape para aqueles que confiam no Senhor. Que possamos viver como um povo redimido, obediente e separado para a glória do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Quero bendizer ao Senhor por Tua infinita graça, misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que cumpre cada uma das Suas promessas. Não só de bênção, de libertação, mas também de juízo. Assim como o Senhor fez com Faraó e com o Egito, o Senhor também fará com todo aquele que rejeita ao Senhor a Tua palavra e o sangue do Cordeiro. Mas há sempre libertação, redenção para aqueles que confiam no Senhor. O Senhor cumpre cabalmente cada uma das Suas promessas e nos chama não apenas para a redenção, mas também para a santificação, para uma vida de separação do mundo e também de obediência à Tua palavra. Que possamos, ó Deus, ser encontrados pelo Senhor como dispenseiros fiéis, que confiam no Senhor, que andam segundo a palavra do Senhor. Essa é a minha oração, no bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém.